Pessoal, Operário 1, Atlético 2, um jogo, como se esperava, movimentado, equilibrado, truncado como um jogo de semifinal de Campeonato Paranaense, mas que teve dois momentos muito distintos separados por um lance. E esse lance foi o gol de pênalti do Atlético marcado pelo Fernandinho. Por que eu digo isso? Porque são duas leituras de jogo nesses dois momentos. O primeiro momento teve uma vitória tática do Rafael Guanais sobre o Cuca. O Guanais montou um time do Operário que aproveitava os pontos mais difíceis do Atlético, que são Madison, era o Madison na lateral direita, que a gente sabe que é um jogador limitado, e o Felipinho improvisado na esquerda, espetando Maxwell e Felipe Augusto em cima deles. Foi assim, inclusive, que saiu o gol, né? Felipe Augusto sai da ponta, tira o Felipinho da jogada, corta para o meio e faz um belíssimo gol, um golaço que o Bento não teve a menor chance de defender. Esse era um ponto. Então o Operário ofensivamente resolveu com 5 minutos de jogo a sua parte diante de um Atlético tecnicamente melhor, a gente sabe disso. Mas tinha um outro ponto tático. O Operário joga com uma linha central muito forte fisicamente. Joseph e William Machado na zaga, Jaci e Índio no meio campo. Falei sobre essa formação no vídeo pré-jogo. Mas o que aconteceu com isso? Os dois jogadores diferentes do Atlético do meio para frente ficaram presos. Tanto o Zapelli quanto o Mastriani. O Zapelli se apagou diante da marcação do Operário e o Mastriani praticamente, ou diria totalmente, sem ser acionado no primeiro tempo. E assim o Operário foi construindo um jogo de domínio em que o Atlético finalizava quase nada e o Operário tinha muito espaço para atacar. Só que o Operário incorreu num erro que você não pode incorrer quando você enfrenta um time tecnicamente superior. E isso acho que não tem discussão. Foi na hora de talvez fazer o segundo gol, exagerou na firula. Então era um passezinho de calcanhar aqui, uma tentativa de meia-lua ali, ou de caneta, um passe a mais quando poderia já abrir para o chute. Tanto que foi assim, numa saída em contra-ataque, em que o Operário estava 3 contra 3, começou a tocar demais a bola, houve a roubada do Christian, e aí começa o contra-ataque que leva ao Atlético a possibilidade de empatar o jogo naquele pênalti que o Eric sofreu. Fernandinho faz o gol e ali o jogo se divide. Não se divide sempre naquele papo dos dois tempos distintos. Porque ali o Atlético cessa a pressão do Operário e o Operário sente o gol. O Operário estava preparado para que o jogo seguisse daquele jeito, porque ele imaginava que o Atlético ia tentar pressionar e abrir mais espaços na segunda etapa. Só que não teve isso na segunda etapa. E aí há uma ação tática e técnica do Cuca no intervalo. Quando ele faz as alterações, ele primeiro melhora a capacidade técnica do time, em especial com as entradas do Léo Godoy e do Esquivel, e ele muda o jeito do Atlético atacar, tirando o Zapelli e colocando o Julimar. O que ele faz? Ele diminui o espaço de corredor dos lados, porque o Canóbio vai virar um ponta esquerda e o Julimar um ponta direita. Então o Sávio e o Pará, que tinham uma jogada combinada no primeiro tempo com o Maxwell e com o Felipe Augusto, já não podiam mais fazer isso. E nem os dois extremas do Operário também, porque quando o Atlético era atacado, tinha marcação e cobertura. E não vou nem falar sobre a questão técnica, o Léo Godoy sobra em relação ao Madison, até lateral ele bate melhor, como bem lembrou o Marcelo Ortiz na transmissão da TV Paraná Turismo, e o Esquivel é lateral e o Felipinho não é. Então é uma diferença técnica brutal da improvisação ao jogador de ofício. E quando o Atlético abre o jogo, mata aquela situação de marcação do Operário. E aí o Atlético cresce no jogo, o Atlético passa a dominar o jogo, o Atlético passa a criar oportunidades. E depois, quando troca o Pablo pelo Mastriani, o Pablo dá mais mobilidade à frente. E aí o Atlético começa a empilhar oportunidades, o Rafael Santos começa a trabalhar, e o Atlético, tecnicamente, taticamente superior, chega à virada, e mais uma boa jogada do Kaique Rocha, a conclusão do Pablo, mais uma vez decisivo. Vitória importante que mostra poder de reação para o Atlético num jogo decisivo, fora de casa, onde o Atlético vinha tendo muitas dificuldades até agora no Campeonato Paranaense, com participação decisiva dos jogadores fundamentais, até porque o Fernandinho vai naquela hora difícil do lance do pênalti, vai lá e faz o gol como líder que é desse time, e depois o Pablo sendo decisivo.
Então, uma vitória do contexto atleticano, diria, e uma vitória que põe o Atlético com um pé na final do Campeonato Paranaense. Um abraço.